Olá, gente. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo da hora que vocês vão escutar ou assistir esse podcast, que é o podcast do Tributarize. Eu sou o professor João Cláudio Carvalho, professor de Direito Tributário, e que nesse projeto do Tributarize, onde a gente curte uma onda de educação fiscal, a gente tem uma presença ilustre hoje aqui conosco. Como já vem dizendo, não só as lives, não só o conteúdo que guarda relação com um conteúdo programático que a gente vem trilhando sob o ponto de vista pedagógico, mas é importante a gente trazer pessoas, convidar pessoas que guardam relação direta com o direito tributário, na condição de pesquisador, na condição, por exemplo, de operador do direito, né? Eu nem gosto muito desse termo, mas enfim, do operador do direito tributário, nos diversos papéis que todos nós possuímos na prática do dia a dia, na prática jurídica. Hoje aqui comigo está um ilustre professor, antes de tudo um ilustre amigo meu, um amigo que eu tenho assim, um carinho muito especial, que é o professor Heriberto Cordeiro, que eu vou já passar a palavra para que ele possa falar com vocês, se apresentar, para a gente poder bater esse papo interativo em relação ao direito tributário. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Como diz João Cláudio, ninguém sabe que horas vão assistir esse podcast. Para mim é uma honra. Aceitar o convite de João não é aceitar. Quando eu recebi o convite, eu digo, isso não é uma intimação, é uma condução coercitiva. Não posso negar nunca o convite de João Cláudio. Foi quem confiou a docência à minha pessoa. Tenho gratidão eterna por isso. Só sou professor graças a João Cláudio. Então, fica aqui o meu registro. Tributário é uma área que eu me apaixonei há muitos anos, há décadas, e eu queria que todo mundo fosse apaixonado por direito tributário, porque eu digo isso aos meus alunos, eles olham assim, digo, tributário é a melhor e maior e a mais importante área do direito. E o cara fica, mas professor, e constitucional, e penal? Eu digo, nada na sociedade existiria se não fosse direito tributário. Todos os poderes existem graças ao direito tributário. Todas as políticas públicas existem graças ao direito tributário. Retire o direito tributário do ordenamento jurídico, você vai ter que rasgar a Constituição, professor João Cláudio. Vai efetivar o quê sem o direito tributário? Porque o direito tributário é responsável por carregar receita para tudo. E a gente tem que dar essa importância, tem que ser estudado, um ramo muito carente ainda de aprofundamento e de melhorias. Sim. E de muita coisa para ser mudada. Quem sabe não nasça nesse projeto seu uma campanha da gente propor mudanças para a seara tributária. Sem dúvida. Propor projetos para que isso deixe de ser algo doutrinário e passe a ser algo efetivo. É um prazer. Que joia, Vamos Heriberto. trabalhar. Eu digo a mesma coisa, assim, para mim é que é uma honra, um prazer imenso ter o professor Heriberto aqui comigo, aqui conosco, aqui. E antes de iniciar exatamente a nossa conversa, eu gostaria que vocês aí, que entendam de repente que esse projeto faz sentido, que você compartilhe, que você acione os alarmes, acione o sininho, faça parte dessa corrente, distribua, compartilhe, para que a gente possa fazer essa onda da educação fiscal crescer. Esse é o grande objetivo desse projeto, fazer com que mais pessoas conheçam a respeito da aplicação, da prática, daqui a pouco da pesquisa, ou seja, do dia a dia também do direito tributário e possa, como o professor Heriberto disse, de repente nascer, aflorar aqui, por que não, ideias e mais ideias a respeito de melhorias em relação ao nosso sistema tributário nacional. Eu gostei muito, Heriberto, dessa introdução que você fez no que diz respeito à importância do direito tributário enquanto uma parte do direito que se ocupa exatamente com a receita que o Estado tem. Na verdade, o direito tributário, se a gente fosse alocar ele em relação às atividades financeiras do Estado, sem dúvida nenhuma, o tributo é uma parte importante, uma parte significativa. E, de repente, você colocou exatamente assim. Você demonstra, na verdade, por um argumento, inclusive, de natureza financeira, a importância do direito tributário. Não existe políticas públicas se não existe receita, não existe poderes ou sustentação de poderes se não existe tributo.
e, de fato, digamos assim, é um posicionamento em relação à importância do direito tributário que vai com esse argumento financeiro e ele é, de fato, um argumento, assim, inclusive constrangedor, não tem nem como você discordar disso, porque é verdade, né? É fato. É fato, é verdade. Pois bem, e aí pensando, e eu gosto muito, Heriberto, de pensar o direito tributário a partir exatamente da ideia constitucional. Por quê? Porque, na verdade, a nossa Constituição Federal, e isso aí é exatamente o tema da nossa aula de hoje, seria nós entendermos a organicidade, no sentido realmente da organização do direito tributário perante o texto constitucional. Porque a nossa Constituição é, antes de tudo, uma Constituição financeira, nesse aspecto. Existe dentro da Constituição a preocupação financeira, não só, obviamente, com a questão tributária, mas também com a questão financeira estrito sensu. Ou seja, como esse dinheiro, como esse recurso vai ser gasto por parte do Estado. Pensando dessa maneira, tá? E aí eu queria lhe ouvir exatamente a respeito disso, como é que você enxerga o papel da Constituição que traz para dentro dela um sistema tributário nacional, o papel da Constituição é dentro exatamente dessa relação com o direito tributário. O que a gente poderia destacar, né, de qual papel a Constituição assumiu na medida que importou um sistema tributário para dentro dela, que, aliás, é uma característica nossa. Nós não temos muitas constituições que fazem isso. A Constituição brasileira fez isso, trouxe o sistema tributário para dentro. O que significa, na sua interpretação, esse colocar o direito constitucional dentro da Constituição? Excelente indagação e algo que tem que ser debatido. A Constituição acabou colocando o direito tributário constitucional, eu gosto de chamar assim, direito tributário constitucional, partindo de 3 premissas básicas. Uma primeira foi trazer uma gama de direitos fundamentais. Tem gente que se choca quando eu digo isso, eu digo, existem inúmeros direitos constitucionais tributários que são fundamentais, são cláusulas pétreas. Sim. Toda aquela gama que está lá no 150, do artigo 150 ao 153, é o núcleo duro da Constituição dentro da seara tributária. O não confisco, não tributar com fins confiscatórios, a própria imunidade tributária. Perfeito. A gente discute isso em sala, a imunidade de templo de qualquer culto. Se discute. Vamos acabar? A meu ver, não pode. É cláusula pétrea, é direito fundamental. Isso. Então, a Constituição se preocupou com essas garantias ao contribuinte, que é um núcleo duro, e é de uma riqueza sublime. Inúmeras. Eu atuo no Juizado da Fazenda Pública, no 4º Juizado da Fazenda Pública. Não conto a quantidade de teses que a solução está ali. No princípio da legalidade, no princípio da não surpresa, que tem 2 corolários, né? A anterioridade simples, nonagesimal, noventena, que está lá no 195. Isso. Meio mundo de direitos fundamentais que estão cotidianamente em jogo nas querelas, nas disputas judiciais, e que as pessoas não dominam. E é texto constitucional. O texto constitucional elabora um terceiro paradigma, que é o que pode ser criado como tributos. Perfeito. Elege o rol Isso. de 5 espécies autônomas de tributos que podem ser criados. E ainda permite ao poder constituinte que novos tributos surjam fora daquele rol que já está lá, como aconteceu com a contribuição de iluminação pública, que foi criada por emenda constitucional para suplantar a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. Então, ele se cerca também desse papel, no segundo plano, e no terceiro e último plano, de garantias para moldar toda a legislação tributária. Quando a gente vê exigir norma geral tributária por lei complementar, quando a gente vê as limitações que tem no texto constitucional, naquelas situações em que o próprio texto limita a competência dos entes tributantes, até onde eles podem ir, com uma questão correlacionada, e vem aí com muita força, agora com essa reforma tributária, se fala, por exemplo, nessa alteração que estão querendo fazer, de tirar do poder dos estados um papel significativo da competência do ICMS. Sim. Até Reforma que ponto, tributária, né? Até que ponto isso é possível?
Porque está dentro da Constituição. Se vier por lei, mexe no sistema tributário, no cerne do direito tributário que está na Constituição. Na minha opinião, professor João Cláudio, a Constituição foi brilhante. Brilhante. Em matéria tributária, ela não deixou falhas. As falhas existentes, e são várias, é pela falta de implementação das leis que já estão previstas na Constituição. Eu vou dar dois exemplos. Imposto de grandes fortunas imaginava que você ia falar. nunca saiu do papel. É verdade. E, pasmem, a Constituição traz uma gama enorme de tributos que podem ser criados. Ela autoriza, ela não cria, ela autoriza a criação dos tributos. Ela, atribui a competência a cada ente. Todos que a Constituição está lá prevendo a criação, foram criados. Imposto de grande fortuna nunca. Verdade. Não sai do papel. Por quê? Qual o motivo? Eu sempre brinco, eu digo, é porque mexe no bolso de quem tem o poder. Isso. Que ou é grande fortuna ou representa uma grande fortuna. Por isso que não mexe. Verdade. Não mexe. Um segundo exemplo que eu sou estarrecido com essa situação. O imposto sobre herança, que é o ITCMD, popularmente conhecido aqui como ICD, é um imposto, a meu ver, extremamente injusto pela baixa tributação. Você paga de sua renda, do seu labor, do seu trabalho, 27,5%, a depender de sua renda. E você morre, deixa um patrimônio milionário, a família vai herdar sem fazer nada, e o máximo que vai poder ser tributado é 8%. Então tem uma inversão aí enorme. Mas não para aí. A Constituição traz uma norma desde 88 que diz: herança de brasileiro no exterior, para ser tributada, eu preciso de lei complementar. Olha aí uma segunda norma que nunca foi editada. A quem interessa isso, né? A quem interessa isso? Quem é que tem fortuna fora do país e morre e vai deixar essa fortuna? Eu cito o exemplo de Gugu Liberato em sala. Eu digo, a família Gugu Liberato não vai pagar R$1 de ICD, porque todo o patrimônio dele está fora. Vai ser partilhado, vai ser dividido e eles não vão pagar R$1 de ICD. De ITCMD. E o contraponto com o trabalhador, né? Com a pessoa, enfim, que tem 27,5 em geral. A alíquota mais alta, porque é tão fácil chegar a essa alíquota, né? Enfim, quase R$5.000. Congelamento da tabela que está aí. Há tanto tempo. E aí você tem 27,5 de imposto de renda, quer dizer, quase um terço. Né? Em alíquota efetiva um pouco menos, mas enfim. Mas aí... Tira um terço de quem trabalha. Exatamente. Mas não tira sequer 10% de quem deixa uma herança recebe, né? E de quem recebe uma doação. Uma doação. Ou seja, um benefício gratuito. Tanto uma coisa como uma outra. Poderia ter uma tributação maior aí e menor lá. Existem inúmeras inconsistências no nosso sistema tributário. O IPVA foi criado para tributar veículo terrestre. Por quê? O Supremo deu essa interpretação. Você tem uma moto aquática, um jet ski, você não paga imposto. Se eu tiver uma cinquentinha, eu vou pagar IPVA, vou pagar taxa de licenciamento. Você tem uma lancha, ainda não tem porque não está com a cabeça branca, né? Mas vai ter em breve. Você tem uma lancha, você não paga R$1 de imposto. Mas se eu tiver um Fusca daqueles que o meu professor, Dário Rocha, que morreu e tinha, o Fusquinha dele, a gente sabia que ele estava chegando, porque ele avisava, com aqueles típicos tiros, né? Pagava IPVA. Então é uma incongruência, jatinhos, helicópteros. Por que não tributar? A Constituição não autoriza. O Supremo já disse isso. Mas a mesma Constituição que não autoriza de plano, autoriza indiretamente, João Cláudio. Está previsto no texto constitucional que a competência residual entregue à União pode criar qualquer tributo, Verdade. Qualquer imposto, melhor dizer, corrijo. Imposto. Qualquer imposto. Cabe também
contribuições, né? Novas contribuições para a Novas Seguridade Social, pode criar novas. A competência residual, né? A competência residual. Emenda constitucional pode inovar. Sim. Emenda constitucional pode fazer surgir qualquer tributo, não é qualquer imposto, não é qualquer tributo. E por que não lança mão disso? Por que não vão tributar? Isso que você está falando, Heriberto, é muito São interessante. situações que me incomodam. É muito interessante isso. Eu também tenho a mesma sensação de que a nossa Constituição ela assume um papel fundamental dentro da organização do direito tributário, estabelecendo limites ao poder tributário. Isso, para mim, está muito claro. A leitura que eu tenho é essa. A Constituição, ela limita o poder estatal na medida que ela organiza, na medida que ela trata, né, de objetivo ou subjetivamente das imunidades, que ela estabelece princípios que são valores constitucionais arraigados ali dentro do contexto constitucional, que serve, obviamente, de base enfim, ao poder fiscal. E eu costumo dizer, eu sei também que você é um estudioso de direito penal, eu faço muita comparação do direito tributário e penal, não porque eu acredito que tributo seja sanção, não é por aí, mas assim porque tem uma lógica de funcionamento muito parecida. Pois é, e aí eu costumo dizer o seguinte, nossa Constituição ela é garantista, inclusive do seu ponto de vista fiscal, porque ela faz isso. Mas eu também concordo que essas incongruências do sistema tributário nacional, elas existem. Todas essas que você apontou e tantas outras, elas existem. Ou seja, e não é porque, e isso não tira, a meu sentir, não tira o brilhantismo constitucional na maneira, no arquétipo que ela construiu, mas mostra que é um sistema que precisa de lapidação, que precisa, obviamente, de uma boa vontade interpretativa, porque sem ela nada funciona, que precisa, obviamente, que as leis infraconstitucionais se coadunem melhor para que esse sistema funcione também de maneira mais eficiente. E eu me pergunto muitas vezes, sabe, sobre a reforma tributária, porque eu me lembro, é engraçado isso, quando eu entrei na Faculdade de Direito, na Universidade Católica, em 1997, 1998, e o que acontece? A palestra que eu tive de aula inaugural, e existia isso, foi o professor Hugo de Brito Machado. E o professor Hugo de Brito Machado disse assim... Que é brilhante. Brilhante. E aí ele chegou e disse o seguinte, naquele momento, né, a única coisa que eu entendi da palestra dele foi essa parte, que ele disse assim, não aguento mais falar em reforma tributária, porque eu tô na idade que tô, era mais ou menos isso que ele disse, tô na idade que tô, e veja, e tô falando em reforma tributária. Veja, aquilo foi em 98, 97, 98, nós estamos em 2022 falando em reforma tributária, nada mudou. E veja, e que eu acho que é possível nós melhorarmos o sistema sem necessidade dessa reformona que estão querendo por aí. Bastando regulamentar aquilo que o texto constitucional já manda, já está ali, né? Perfeito. Pois é, eu também tenho é justamente isso que me incomoda. Vem reforma, sai reforma, e não se efetiva esses direitos constitucionais que a Constituição já está lá, autoriza. Você quer um exemplo clássico? A gente tem um troço, um chamado empréstimo compulsório. Está lá na Constituição. Sim. Só quando você estuda aquilo, você vê o que tem de justiça fiscal nele. Sim. É um tributo que tem uma justiça fiscal tremenda. Veio a pandemia agora. Eu não tinha exemplo, eu nunca tive exemplo de dar um empréstimo compulsório numa pandemia. Nunca surgiu na minha cabeça. Eu gosto de dar aula com exemplo, porque eu acho que aproxima para coisa prática. E não saía na minha cabeça um exemplo de pandemia que justificasse o surgimento do empréstimo compulsório. A calamidade pública. De âmbito nacional. Declarada, né? Que traga um desfecho nas finanças públicas. E veio. E foi que eu estalei, eu digo, vão lançar mão. Eu também acho. Para tirar o dinheiro, não de quem já está sacrificado, mas tirar o dinheiro de quem tem condições, que tem capacidade contributiva para contribuir com essa pandemia e com os efeitos gerados por ela. Por que não? Sim. E veja, é um empréstimo. Sim. É um tributo que é lindo. Ele tira o dinheiro de quem pode, investe naquele setor que era o caso agora, e depois paga de volta o cara, só com correção. Por que não lança mão disso? Teríamos dinheiro, professor João Cláudio, para não ter um cidadão nas ruas como a gente está vendo. Me dói. Eu não me acostumo com isso. Não me acostumo. Me dói. Bate no meu peito como se fosse um tiro. Ver como eu vejo há mais de 2 anos um casal de idosos
morando na frente da casa lotérica que tem perto de casa, ali na encruzilhada. Em frente ao Extra Bom. Quem quiser passa por lá e vê. Tem 2 anos que esse casal mora na rua. 2 idosos. Um deficiente mental e físico, o senhor, e ela também. E ninguém toma uma providência. Eu estou citando um exemplo, porque a cidade de Recife não tem mais lugar para morador de rua. Eles tomaram tudo, em razão dessa pandemia. E qual política fiscal foi implementada? É verdade. Nenhuma. Mexeu no bolso de quem? De quem poderia arcar com isso? De ninguém. E aí, Heriberto, Ninguém. eu só vou frisar, porque eu achei. Eu acho muito importante essa fala E está na Constituição, João Cláudio, que Tá poderia, e facilmente numa lei, justificado. numa Muito, lei muito ordinária, simples, muito tirar simples, isso do papel. muito simples. E veja, Lei complementar, corrige. Lei empréstimo complementar. compulsório só para lei complementar, né? E veja, eu queria colocar o seguinte: na realidade, é muito importante a gente argumentar com o direito tributário com base na justiça fiscal, por 2 pontos, que aí vou provocar. Primeiro a gente tem em mente que a sociedade, de modo geral, já é sufocada por tributos. As pessoas, quando você fala assim, eu sei que você está falando, né, de pessoas que têm um padrão que poderia sofrer uma tributação maior, né? Sem sentir tanto. E sem sentir tanto. E que consegue, na verdade, utilizando, né, eu não vou dizer artimanha, mas utilizando, né, do nosso próprio escopo constitucional, às vezes, por exemplo, fugir da tributação. Eu me refiro, por exemplo, a questão dos lucros e dividendos, que não são tributados. É outro Então, absurdo. é um absurdo, onde a gente tem pessoas que ganham bilhões ou bilhões, conseguem transferir num Pix, eu costumo dizer, Sem da pagar PJ para a PF e lança enfim, na sua declaração de imposto de renda e ali está tudo certo. E de fato está porque não tem tributação nenhuma, eu estou me referindo aos lucros e dividendos. E seriam essas pessoas, obviamente que a gente está falando aqui, pelo menos penso eu, que poderiam arcar de repente com esse empréstimo compulsório. Que eu confesso também que eu vi ali a bola no marca do pênalti, achando que iria o Congresso Nacional de alguma maneira se posicionar, o presidente da República, enfim, a respeito de algum projeto de lei que se transformasse e viesse a criar o empréstimo compulsório. Eu também acreditei piamente nessa coisa. E a segunda, e aí sim uma provocação, Heriberto, depois você confirma se o que eu estou pensando é o que você está pensando também, ou se seria um empréstimo compulsório para pegar todo mundo. Não, nunca. Bom, pois é. E a segunda questão que eu acho importante é que quando a gente fala em tributário, a gente sempre, é senso comum, mas não deixa de ser uma preocupação também importante, a gente fala em recolhimento e a gente fala aqui no Brasil sobre o controle dessa receita pública. Porque essa receita pública, claro, na medida em que ela é recolhida e ela reverte para a sociedade, eu acho que se justifica muita coisa. Eu tenho esse pensamento. Agora, quando essa receita, ela reverte muitas vezes, ou é revertida não para a sociedade, mas para outras circunstâncias ou situações, benefícios, privilégio da oligarquia, do poder público de um modo geral, ou das classes mais abastadas em relação a isso, eu acho que ou para a corrupção, que a gente sabe que há desenfreadamente aqui no nosso país, enfim, aí eu acho que de fato, né, termina não se coadunando com a ideia da justiça fiscal. Eu não sei qual é a tua ideia, mas assim, a minha é essa, entendeu? Eu consigo pensar em direito tributário desde que eu não tenho nenhum problema em pensar no aspecto fiscalizatório do direito fiscal, da arrecadação pura e simples. Mas eu sempre tenho muito cuidado de dizer que o direito tributário precisa se preocupar com quem está sofrendo tributação e que esse recurso recolhido de fato volte para a sociedade. Porque senão ele não. Aí sim também não tem a lógica de sua existência, né? Perfeito, perfeito. É o que eu costumo dizer aos meus alunos. Quem é que gosta de direito tributário? Já começa a raiva daí. Porque é um direito que mexe no bolso. Sim. Praticamente de todo mundo. Eu digo praticamente porque tem os que estão à margem da sociedade. Até esses acabam sendo atingidos no que vão consumir. Eu não vejo como... Acho que atinge todos. Todos. Na verdade, atinge todos. E o que mais causa essa repulsa ao direito tributário é aquela visão. Eu vou sustentar não a política pública elogiável, saúde, segurança, educação, estradas, obras públicas, nada.
ele pensa, eu estou pagando esse tributo para sustentar os privilégios do legislativo, de grande parte do judiciário. Quando eu digo grande parte, é porque só atinge, né? Alguns, né? Alguns. Corrupção, desvios, infinitas coisas, a gente passaria um dia todinho falando disso aí. Elencando, verdade. Não vem ao caso. O que eu acho que teria que se efetivar, e aí talvez até diminuísse a sonegação fiscal, é se você mostrasse com maior transparência para, de fato, onde o dinheiro É empregado. é empregado. Em que o dinheiro, corrigindo, em que o dinheiro vai ser empregado, efetivamente. Não de hoje, a gente escuta falar em pacto federativo, que eu acho que é uma mudança que já não é tão de direito tributário, é mais de direito financeiro, de repartição das receitas. Não se justifica, professor João Cláudio, a União, que é quem presta o menor número de serviços públicos de todos os entes, ser o carro-chefe da arrecadação fiscal brasileira. Cerca de 70% da arrecadação está na mão da União. E a União vai e repassa esse dinheiro para o Estado, repassa esse dinheiro para os municípios. Essa lógica tem que ser invertida. O serviço é prestado efetivamente pelo município. Eu também tenho essa ideia. É o município. E aí, nesse desenrolar do dinheiro que sai da União, que tem que passar por orçamento, que tem que passar os orçamentos secretos aí, que tem que passar pelas mãos de deputados, pelas mãos de senadores, para poder esse dinheiro chegar lá numa ponte que vai ser feita lá na minha terra, lá em Tabira. É porque o problema é exatamente isso aí. Tem que passar por tudo isso aí. São esses municípios E mais aí, o que é que acontece? afastados, isso. Até esse dinheiro chegar lá na ponta, ele já sangrou. Ele já foi dissecado. A veia era grossa. Era uma artéria lá na saída. Mas quando vem chegar, ela mal pinga. Ela foi sangrada por inúmeras falcatruas de políticos, Mas a culpa não é... A culpa é do sistema. O sistema permite isso, Que né? permite isso. Não faz sentido. Teria que mudar a lógica tributária e o carro-chefe da arrecadação ser dos municípios, que é quem presta efetivamente a gama maior de serviço. Em segundo lugar, para os estados. Em último lugar, para a União. Há de fato... Tem que inverter essa lógica. Não faz sentido. Não. Não faz sentido. Eu concordo. Quando você observa esse ponto, acho que já entraria num consenso maior de aceitação do que se paga. Mas eu acho que tem um segundo porém aí. A forma de se tributar ampara o esperto, traz brechas para a sonegação. Totalmente equivocada. Se tributa na produção, pouco se tributa no consumo, pouco se tributa na fonte. Se a gente muda essa lógica tributária, inclusive nesse paradigma de como cobrar esses tributos, a gente cansa de citar o exemplo do imposto único. Quanto mais tributos a gente tem, mais brechas para sonegar, mais brechas para eu alegar uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, arrumar uma brecha e desfazer aquela tributação. Você certamente não defende isso porque você tem o lado de investidor numa área que é brilhante, a recuperação fiscal, planejamento tributário. Porque no sistema tributário que a gente tem, se você investir nesse planejamento tributário, você vai ter uma economia milionária, de tanta brecha que esse sistema dá. Cria um imposto único, de uma forma de tributação praticamente na fonte, a sonegação vai embora. A sonegação vai embora. Eu costumo dar esse exemplo. Existia acho que acordo entre o município e o Estado, não sei bem o motivo, mas existia uma ligação do município com o Estado para cobrar a taxa de bombeiro. Eu só dei esse exemplo. Para cobrar essa taxinha de bombeiro junto com o IPTU
a taxa de bombeiro que a gente paga dos imóveis. E você não tinha como pagar o IPTU sem pagar a taxa de bombeiro. Como acontece hoje com o IPVA. Pague o seu IPVA e não paga a taxa de bombeiro? Será que você consegue? Você vai ter o CRLV, tudo bonitinho, vai? Tá tudo atrelado, né? É atrelado. É uma espécie de tributo único. Não tem como você se desvencilhar. Aí estude a sonegação da taxa de bombeiro vinculada aos veículos e estude a sonegação da taxa de bombeiro vinculada aos imóveis. Você vai ver o abismo. Praticamente, quem tem imóvel não paga taxa de bombeiro. Isso é uma realidade. É uma realidade. O que mostra que se a gente tivesse um sistema tributário bem pensado, bem estruturado, para ter um imposto único, todas essas mazelas de desvios, e com, obviamente, alíquotas, com isenção, com alíquota, com... É difícil. Mas se existe em outros lugares, em outros países, por que não buscar esse modelo? Vem essa reforma tributária aí, tem aluno que chega e diz, Heriberto, dá uma aula sobre a reforma tributária. Eu digo, olha, eu não dou, por 2 motivos. Primeiro que eu sou puto com esse negócio. Eu acho que o professor Hugo de Brito Machado me inspirou, mesmo sem ter sido aluno dele, mas pelos livros. A reforma é para inglês ver, não muda, não atinge os gargalos reais do direito tributário, não atinge. Eu também tenho essa sensação. Não atinge, nada muda efetivamente. Trocar 6 por meia dúzia. E isso desestimula, ninguém paga tributo nesse país, ninguém paga satisfeito, porque a prestação de serviço público é horrível, a sonegação é gigantesca. E como é que fica? Um país que tem, o professor João Cláudio, foi 1,2 trilhões a arrecadação de 2021, em plena pandemia, mesmo com todos esses gargalos. Nós somos um país riquíssimo. Nós teríamos condições de triplicar essa arrecadação. O Brasil não era para ter uma pessoa vivendo à margem, vivendo na linha, abaixo da linha de pobreza. Um único cidadão não teria. Bastava saber usar o direito tributário. E tem os mecanismos. E eles sabem a forma de efetivar isso. Mas não há vontade política, porque vão destroçar a máquina deles de fazer dinheiro. É um absurdo. E assim, eu às vezes fico até desestimulado porque a gente não sente vontade política de ninguém que venha com, pelo menos, uma proposta de enganar o eleitor e dizer assim, eu tenho como proposta para me candidatar a presidente da República isso aqui. Eu vou implementar isso aqui, de proposta que eu acho que sem mudar o direito tributário, essa lógica da arrecadação, nada se efetiva. Eu volto para a minha frase inicial. O direito tributário é responsável por efetivação de todos os direitos, pela efetivação de todos os poderes. É responsável por tudo. É responsável por você ter um filho hoje numa escola privada, porque parte de sua renda vem, e dignamente, do seu emprego público. E você tem seu emprego público, não é porque você estudou e passou, é porque eu pago tributo para lhe remunerar como professor da Universidade Federal da Paraíba. Então a gente tem que pensar essa lógica e tentar ver caminhos para essa realidade mudar. É E verdade. é muito difícil. É verdade. É muito difícil. Eu também tenho esse sentimento que a reforma tributária ela é muito mais um jogo de linguagem e que não chega realmente nos pontos, como eu já disse, dos problemas, dos gaps, dos gargalos que o direito tributário termina nos impondo, nos colocando, nos avisando, nos evidenciando. Eu também tenho essa mesma ideia. Acho também que uma pretensa descomplexação, de repente, do sistema, torná-lo menos complexo,
que é aí uma bandeira levantada pelos defensores da reforma tributária, também acho que não é muito por aí. Notadamente porque eu não vejo na reforma tributária atingir, por exemplo, as questões de obrigações tributárias acessórias, que são bastante onerosas para as empresas dentro de um sistema de muita prestação de informações. Isso tem um custo gigante. Tem empresas que passam o mês, num mês, mais de 17, 18 informações fiscais que poderiam estar centralizadas num mecanismo único. Isso tem um custo também gigantesco, né, para as empresas. O meu olhar, de fato, ele é um olhar para o pró-contribuinte. Eu não consigo, né, obviamente, dissociar a finalidade fiscalizatória, que, aliás, né, não é a única, mas o direito tributário também tem uma finalidade não simplesmente arrecadatória, mas também extrafiscalizatória, muito forte. Ou seja, ela induz, e também nisso há, digamos assim, uma beleza no direito tributário, que é poder mudar os padrões de consumo. Afinal de contas, na verdade, a finalidade extrafiscal também é uma finalidade importante do direito tributário, aquilo que Casabal Tanabás apontava como uma função indutora do direito tributário. Pois bem, eu também acho com isso. Eu só queria frisar essa questão do contribuinte, porque, de fato, né, como advogado, né, militante do direito tributário, eu, obviamente, olho muito para a questão do contribuinte. E para o contribuinte, eu sempre enxergo, né, que essa carga tributária ela é uma carga muito onerosa para as empresas, né? Se pegar o padrão médio das empresas brasileiras, que são empresas pequenas, né? E aí eu estou me referindo a empresas que têm uma arrecadação a nível de Simples Nacional, 4,8 milhões. Não estou falando das grandes empresas, grandes corporações, estou falando de empresas que têm um faturamento até disso aí, né? Então você tem empresas que têm faturamento mensal muito inferior a essas cifras até que eu estou dizendo. E elas sofrem uma carga tributária muito alta. Eu vejo, na verdade, no direito tributário, muitas vezes, uma questão assim de não há uma compensação, não há regimes compensatórios para essas empresas que não têm uma arrecadação tão alta e que sofrem uma carga tributária muito elevada em função de todo esse sistema aí. E eu estou colocando isso porque quando a gente fala em planejamento tributário, na verdade a gente está falando de alguma coisa que guarda relação muito íntima com um propósito de otimização, mas um propósito de otimização muito preocupado em obedecer à legislação. Então, aquela história, eu gosto muito de uma frase de Aristóteles, só um parênteses, eu gosto muito da frase de Aristóteles quando ele vai abrir a retórica aristotélica e ele diz assim, olha, eu estou escrevendo um livro, estou estudando retórica, mas não é para exatamente fazer retórica, mas é para me defender dos retóricos. Eu uso isso muito no direito tributário quando eu falo em planejamento. Perfeito. Eu digo, olha, eu estudo direito tributário não é para outra coisa, é para me defender da atuação do fisco. Então, o planejamento tributário, que é essa advocacia mais preventiva do direito tributário, é uma atuação preventiva, a gente busca fazer a otimização tributária, fazer estudos, levantamentos, enfim, projeções que guardem relação com a tentativa de diminuir o custo tributário, que é uma carga elevada, né? No meu caso, para esse segmento especificamente, que muitas vezes salva a empresa, né? E por quê? E não é porque existe uma maneira de não pagar tributo. É porque, legalmente falando, existem as brechas. Existem as possibilidades de você interpretar e de você encontrar, obviamente, ali. Por exemplo, quando a gente fala em planejamento tributário, eu estou falando em muitas empresas não sabem que existem créditos que podem ser aproveitados. Então, a gente tem um sistema, por exemplo, de aproveitamento de crédito, de compensação. É o que eu falo, tem um regime compensatório. Tem gente que não sabe disso, não faz uso. Tem gente que paga tributos, que esses tributos, muitas vezes cobrados, são tributos que já foram ou irão ser, ou têm a capacidade de ser discutidos e ser declarados inconstitucionais ou ilegais. Então, existe também isso aí, as teses tributárias, né, de recuperação, inclusive declaração de inconstitucionalidade, etc. Existe no planejamento em si a possibilidade de você, porque o fisco permite, de você adotar sistemas tributários. Eu posso adotar um sistema tributário simples ou do lucro real, do lucro presumido, e às vezes as pessoas não sabem disso e a tributação ela é exagerada. Startup, por exemplo, tem um sistema próprio de tributação. Tem muita gente hoje fundando startup, criando startups sem ter conhecimento disso. Vai se lascar, porque não projetou isso aí. Isso vai incidir o negócio, o comércio, ele vai, obviamente, ter que ter o pagamento do tributo. Se você não tem um regime adequado,
tudo aquilo que você ganhou por conta de um regime muitas vezes equivocado, você vai perder na arrecadação. Então, quando a gente fala em planejamento tributário, a gente está falando disso. A gente está falando da possibilidade de otimizar, né, mas tudo ali dentro da legislação. É um processo, na verdade, digamos assim, de elisão fiscal, né, e essa elisão fiscal que não guarda relação nem com evasão, nem com elusão, mas que dentro do parâmetro puramente legal no planejamento, né? Perfeito. E aí, Heriberto, mais alguma coisa? Eu queria me despedir, dizer que foi um prazer. O tempo é curto, porque o assunto é fascinante. Não, passaria aqui a madrugada falando. Eu sou apaixonado por essa área, por esse ramo, e também frustrado pela falta de efetividade das políticas fiscais que trariam uma justiça tributária que você se sentiria orgulhoso em pagar o tributo. Você se sentiria feliz. É constrangedor isso. Você for dizer isso para algum leigo, ele vai olhar assim, vai dizer, esse cara fumou maconha estragada, ele está doido que eu vou pagar um tributo e vou ficar satisfeito. Mas vá para a Europa. Vá conhecer a realidade da Europa. Vá conhecer a realidade de um país que foi nosso colonizador. Vá conhecer a realidade de Portugal. Eu tenho vários amigos que estão morando em Portugal. Nenhum reclama de pagar nenhum tributo em Portugal. Porque o serviço público funciona ele também. Ele tem um isso, retorno, né? Talvez até igualitário ao que ele aporta, do que ele paga. Então, esse é meu sonho. É que a gente um dia tenha um sistema tributário que a gente possa se orgulhar de pagar o tributo. Quem sabe para os netos. Acho que não pego isso em vida. Eu também sou muito cético em relação às melhorias aqui do Brasil. Já pensei, mas aos 42 anos não consigo mais imaginar nem pensar que minha geração ou eu, de repente, vou conseguir ver alguma coisa mudando aqui no país. Mas a gente pode plantar para nosso neto escolher. É o que nos resta acreditar que quem sabe, né? A plantação é o que nos cabe. Heriberto, só para finalizar isso, e é um raciocínio que eu tenho, né? Às vezes eu sou cobrado muito assim, João, mas você precisa falar de direito tributário e tornar a coisa muito mais prática e tal. Eu acho, né, que o direito tributário, ele carece muitas vezes, né, e a gente está aqui para isso, vai descortinarmos esses conceitos que são mais elementares. Porque sem a básica terminologia dele, é difícil você discutir alguma coisa. Você discutir, por exemplo, planejamento tributário, sem você dizer o que é um crédito tributário, uma obrigação, um lançamento, para que você poder depois dizer como se faz o planejamento tributário. Entende? Não tem como falar em planejamento tributário muitas vezes sem você ter... Pois é, e é por isso, gente... Você concorda com isso? Totalmente. Eu também. É bom. Eu sou suspeito porque eu já penso assim há muito tempo. E é exatamente por isso, gente... Às vezes acha maçante essa parte mais introdutória, que é o lastro, que é a base. Que é a base. E já quer chegar no que é o planejamento fiscal, planejamento tributário. Mas sem você ter esse lastro, difícil, você não vai entender. Impossível. Eu brinco com meus alunos logo no primeiro período. Primeiro encontro. Eu digo, olha, na hora que você pegar um livro, tem a parte de princípios. A maioria dos alunos grampeia no livro a parte de princípios e pula. Diz, eu não vou ler essa desgraça não, porque eu não entendo. E aí é onde está a destruição do conhecimento jurídico. É verdade. Todo lastro está ali. Verdade. Está nos princípios. Verdade. Em direito tributário eu tenho 20 aulas. Acredite se você quiser. As 20 encontros. Os 5 primeiros. O aluno pensa que não vai acabar mais. É com princípios tributários. Mas eu mostro tanta realidade da essência daquilo ali que ele se convence que tem que estudar. Que tem que estudar essa base. Sem essa base, você não constrói nada, absolutamente nada. E o cotidiano, que eu acho que é essa geração de internet, a gente quer olhar o resultado. É imediatista. Muito. E não quer olhar como se constrói. Não quer ir para a base. Ele não quer olhar a fundação da casa. Ele quer a casa construída. É verdade. E isso é muito complicado. É muito complicado. Eu também vivo essa
digamos, esse paradoxo em termos, né, de você entregar o resultado sem você ter o fundamento. Que resultado é esse se você não tem um fundamento? É muito complicado. E é por isso, né, e eu vou frisar isso aqui agora, que todas as terças-feiras, gente, às 18h45, dentro desse projeto, esse mesmo projeto tributarista, só que de maneira online e de maneira online quer dizer maneira conectada, né? Então, assim, de maneira online, estou eu, às terças-feiras, projeto tributarista, falando de maneira pedagógica, dentro de uma trilha, né, bastante específica, que já fica o professor Heriberto, de repente, até convidado, seria para mim uma honra. Enfim, dividir aula do direito tributário, onde a gente já está indo para o terceiro módulo, na verdade, para a terceira aula, né? Para a terceira live. Essa live fica disponível aqui no canal, onde vocês podem comentar, vocês podem, inclusive, divulgar, dar de presente, no sentido de divulgar para alguém que você gosta, ou para alguém que você não gosta, e que, enfim, quer pregar uma peça, e vai e manda esse link aí que a gente tem gravado, que é exatamente a ideia, Heriberto, de trazer essa coisa da educação fiscal. Quando eu falo de educação fiscal, eu quero dizer o seguinte: se você não conhece, e todo mundo tem um direito muito, muito elementar de não querer saber nada do direito tributário, mas eu costumo dizer, mas sabe que o Estado gosta. Lógico. O Estado ama o direito tributário. Então você pode não gostar, se é do direito seu, né? Mas dificilmente você vai comer Você uma pode coxinha. não gostar, mas não se livra dele. Né? Não se livra dele. Então o Estado ama, o Estado está criando sempre mecanismos de tributação e você precisa estar atento para isso. A menos que esses 27,5% não faça sentido para você, ou que você acha que a coxinha que você come, que a Coca-Cola que você come, enfim, o refrigerante, você não tem ali o tributo, saiba que você tem aquele tributozinho ali dentro. Heriberto, eu só tenho que lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui, tirar um dia de trabalho, vir aqui no escritório, fazer esse vídeo aqui comigo. Eu me sinto extremamente lisonjeado com sua presença de verdade, tenho um carinho imenso por você sabe disso. Você sabe que a recíproca é mais que verdadeira, né? Bom, e é isso. Então, gente, muito obrigado. E vai ficar disponível aí, comentem, enfim, divulguem e vamos seguir nesse projeto importante de educação fiscal, porque, como eu sempre digo, estou fazendo a minha parte, vocês fazem a parte de vocês e a gente vai criando essa onda tão importante, tão significativa de educação fiscal para todos nós.